Vocês já pensaram sobre isso? Por que no cristianismo se diz que só através de Jesus Cristo podemos ser salvos? Será que não basta apenas crer bem em Deus? Porque somente o Senhor é nosso Salvador. Sobre a providência de Deus, hoje, através do Only Bible, vamos juntos buscar a resposta para essa pergunta. Levítico 25, 23 a 25. A terra não será vendida para sempre, pois a terra é minha. Vocês são estrangeiros e peregrinos comigo. Em toda a terra da sua herança, vocês concederão o direito de resgate da terra. Na lei espiritual, existe a lei de que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, ao contrário, também existe uma lei para redimir esse pecado. Para recuperar a autoridade que o primeiro homem Adão entregou ao diabo por causa do pecado, é preciso aplicar a lei espiritual de redenção. Qual é a lei para recuperar a autoridade que Adão entregou ao diabo? Deus, seguindo essa lei, preparou o caminho da salvação da humanidade desde antes da fundação do mundo. Levítico 25, 23 a 25 diz: a terra não será vendida para sempre, pois a terra é minha. Vocês são estrangeiros e peregrinos comigo. Em toda a terra da sua herança, concederão o direito de resgate da terra. Se um de seus irmãos empobrecer e vender parte de sua propriedade, o parente mais próximo virá e resgatará o que seu irmão vendeu. Ou seja, toda a terra pertence a Deus e não deve ser vendida para sempre. Mesmo que alguém venda sua terra por necessidade, existe a lei do resgate para recuperá-la. Em Israel, o processo de compra e venda de terras e o direito de resgate eram registrados em contrato. O vendedor e o comprador selavam o contrato diante de testemunhas. Uma cópia era selada e guardada no templo, e outra ficava aberta na entrada do templo. Assim, o parente podia resgatar a terra a qualquer momento. Se não houvesse parente, o próprio vendedor poderia resgatar quando tivesse condições. Da mesma forma, pela desobediência de Adão, foi feito um contrato entre Deus e o diabo, segundo a lei do resgate. Lucas 4:6 diz: eu te darei toda esta autoridade e glória, porque me foi entregue e dou a quem eu quiser. Adão entregou toda a autoridade ao diabo, mas não podia ser vendido para sempre e poderia ser recuperado. Por isso, Deus preparou Jesus Cristo como o parente redentor desde antes da fundação do mundo. Quando chegou o tempo, abriu o caminho da salvação através do sofrimento da cruz. Apocalipse 5:4 fala do livro do contrato entre Deus e o diabo. João chorou porque ninguém podia abrir o livro selado com 7 selos. Mas um dos anciãos disse: não chores, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ou seja, Jesus, a raiz de Davi, é digno de abrir o livro e cumprir a lei do resgate. Quais são as condições para o Salvador segundo a lei do resgate? Primeiro, deve ser parente de Adão, ou seja, um ser humano. Romanos 5:12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Se alguém puder pagar o preço do pecado, toda a humanidade pode ser salva. Segundo a lei do resgate, mesmo que alguém venda sua terra por falta de dinheiro, pode resgatar quando tiver condições.
Se não puder, o parente pode resgatar por ele. Portanto, quem pode recuperar a autoridade perdida por Adão deve ser um ser humano, parente de Adão. Jesus cumpre essa condição? João 1,14 diz que Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, nasceu como homem e cumpre a primeira condição. Segundo, não pode ser descendente de Adão. Todos os descendentes de Adão nascem com o pecado original. Para redimir a humanidade, não pode ser descendente de Adão. Apocalipse 5, 1-3 mostra que não havia ninguém digno no céu, na terra ou debaixo da terra. Jesus cumpre essa condição? Fisicamente, Jesus é descendente de Davi, mas não foi concebido por homem e mulher. Então, não tem pecado original. Mateus 1:18-20 e 1 diz que Jesus nasceu de uma virgem pelo Espírito Santo. Portanto, não é descendente de Adão. Terceiro, deve ter poder para vencer o diabo. Para pagar a dívida de outro, é preciso ter recursos. No mundo espiritual, o poder é não ter pecado. Para recuperar a autoridade de Adão, é preciso não ter pecado. Jesus cumpre essa condição? Jesus não tem pecado original. Foi circuncidado ao 8º dia e viveu sem cometer pecado. Obedeceu perfeitamente à lei e cumpriu tudo com amor. Por isso, tem poder para resgatar. Quarto, deve ter amor suficiente para dar a própria vida. Mesmo que cumpra todas as condições, sem amor não adianta. No livro de Ruth, Boaz resgatou a propriedade de Noemi porque tinha poder e amor. Jesus tem grande amor pela humanidade. Se Jesus não tivesse amor sacrificial para morrer na cruz, não poderia recuperar os filhos de Deus. Jesus perdoou pecadores, curou doentes, libertou os oprimidos e só fez o bem. Mesmo assim, sofreu e foi crucificado, levando os pecados da humanidade. Por esse grande sacrifício e amor, o caminho da salvação foi aberto. Quem crê em Jesus Cristo, que morreu sem pecado e ressuscitou ao 3º dia, recebe o direito de ser filho de Deus e tem o nome escrito no livro da vida. Atos 4:12 diz: Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus é digno de cumprir a lei do resgate. Somente Jesus, que venceu a morte e ressuscitou, pode nos salvar. Hoje falamos sobre por que só Jesus pode ser o Salvador. Espero que por meio desta mensagem você compreenda o motivo e a providência de Jesus, o Filho de Deus, ter vindo ao mundo como homem. Que você sinta profundamente o amor e a sabedoria de Deus. E seja cada vez mais grato por esse amor a cada dia. Vou orar. Bondoso Pai Deus, toda honra e glória pela Tua grande graça, amor e sabedoria. Obrigado por preparar Jesus, Teu Filho unigênito, para salvar toda a humanidade. Obrigado pelo sacrifício de Jesus, nosso Salvador. Que todos que ouvem esta mensagem vivam segundo a Tua palavra e permaneçam na Tua graça. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.